Progressão aritmética, também chamado de PA. O que vem a ser uma progressão aritmética? É uma sequência de números reais que, a partir do segundo termo, cada termo é determinado pela soma de um valor constante aplicado ao seu antecessor. Esse valor constante é chamado de razão. Então vamos ver um exemplo aqui de progressão aritmética. Vamos confirmar essas progressões. Ele diz que progressão é uma sequência de números reais, então podemos ter qualquer real. No vídeo anterior dessa sequência eu expliquei a posição dos termos, que são apenas números naturais, não nulos, né? Vamos recordar aqui, para quem está vendo na sequência, e para quem não viu ainda esse assunto, vamos a um breve comentário. Esse primeiro termo é chamado de A1, esse aqui é chamado de A2, esse aqui é chamado de A3 e esse aqui é chamado de A4. E vai ser sempre assim, tá? É uma sequência. A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, A4 é o quarto termo. E um AN é um termo qualquer. A definição diz que, a partir do segundo termo, cada termo é determinado por uma soma de um valor constante. Então, é uma soma de um valor constante. Vamos ver. 1 para 4 está somando 3. 4 para 7 está somando 3. 7 para 10 está somando 3. Então, isso vai continuar, esse padrão. Então, está definido aí que isso aí é uma progressão aritmética. E ele diz que esse valor que vai sendo acrescentado, esse valor constante, ele é chamado de razão. Então, vamos determinar a razão nesse exemplo, mas que serve para todos os casos. Como é que a gente encontra a razão? A razão é igual, a partir do segundo, né? Esse termo menos o seu antecessor. Então, vou pegar o 4 e fazer menos 1. Eu vou ter aqui uma razão valendo 4 menos 1, 3. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar o terceiro termo. O terceiro termo é 7, menos o seu antecessor. O seu antecessor é 4. Isso também dá 3. Mais uma vez, vamos agora partir para o quarto. A razão vai ser 10 menos o 7. E você vê que também dá 3. Então, aqui nós temos essa razão. Razão é igual a 3. Ou 3 é igual a razão. Quer dizer a mesma coisa. Temos uma razão 3. Está confirmado, essa progressão é uma progressão aritmética de razão 3. E ela é infinita. Vamos ver aqui esse segundo caso, letra B. Nós temos, já comentei, né? A1, isso é o A1, isso é o A2, isso é o A3 e assim vai. Nesse caso, essa é uma progressão finita, está fechada aqui, não tem reticência. Então nós vamos ter apenas mais o A5, o A4 e esse aqui é o A5. Tem apenas 5 termos. É uma progressão aritmética finita. Mas vamos ver qual vai ser a sua razão. A razão é, a partir do segundo, né, é ele menos o seu antecessor. Então, a razão vai ser igual aqui. Vamos pegar o menos 2. Atenção para o sinal. Menos 2. Esse menos é da fórmula. O seu antecessor é o menos 5. Então, menos 5. Nós vamos ter que a razão é igual a menos 2. Esse negativo do parênteses muda o sinal. Então, fica 5. Então, a razão, 5 menos 2, 3. Temos aqui uma razão 3. Vamos testar mais um.
Vamos fazer esse menos o seu antecessor. Vamos pegar o A3 menos o menos 2. Então, vamos ter a seguinte razão agora. Vou separar aqui. Razão vai ser igual. Agora eu vou pegar o 1 menos o seu antecessor. Menos 2. A razão vai ser igual a 1. Vai mudar o sinal. 2. Razão igual a 3. Então, temos aqui uma razão 3. Bom, claro que a partir daqui você já está vendo, né? 4 menos 1 é 3, 7 menos 4 é 3. Então, nesse caso aqui, nós temos uma razão 3. Podemos escrever isso aqui. Razão igual a 3. Coincidiu, né? Com o exercício anterior, com a explicação anterior. Temos a mesma razão. Então, atende. Porque quando ele fala, a partir do segundo termo, cada termo é determinado pela soma de um valor constante aplicado ao seu antecessor, então, se eu quero saber a razão, eu tenho que fazer a subtração. Então, a razão é 3. Então, se eu somar mais 3 ao menos 5, eu chego no menos 2. Se eu somar mais 3 ao menos 2, eu chego no 1. Se eu somar mais 3 a 1, eu chego no 4. E assim sucessivamente. É o que acontece aqui, ó. Se eu somar mais 3 a 1, chega no 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Mas, para me determinar a razão, eu faço a subtração. A partir do segundo termo, é ele menos o seu antecessor. E aí a gente encontra essa razão. Vamos falar da classificação de uma progressão aritmética. Olha o que acontece. A progressão aritmética será chamada de crescente se a razão for maior que zero, ou seja, uma razão positiva. Será chamada de decrescente se a razão, ou seja, se o R, que a gente chama de razão, for menor que zero. Ou seja, for negativo. Muito tranquilo. E será chamado de constante se a razão for zero. Ou seja, se não tiver alteração entre os termos, ela é uma constante. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de como a gente determina que tipo de progressão é essa, ou qual é a classificação que ela recebe. Letra A, B e C. O nosso objetivo, então, é determinar a razão. Simples assim. Vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos o A1, aqui o A2, aqui o A3, aqui o A4. E ela é infinita. Então, temos aqui uma progressão aritmética infinita. E a razão? A partir do segundo termo, nós vamos fazer ele menos o seu antecessor. 3 menos 1, 2. Mais 1. Se eu pegar esse menos o seu antecessor, eu vou fazer 7 menos 5. Eu vou encontrar 2. Bom, a razão é igual a 2. Evidentemente que isso aqui é um número maior que zero. Consequentemente, é positivo. Então, essa progressão é crescente. R igual a 2 e maior que zero, por consequência é maior que zero. Então, nós temos uma PA crescente. Vamos ver essa segunda aqui, letra B. Vamos determinar a razão. Primeiro, vamos marcar que ela é finita, né? Ela termina aqui, não tem reticência. Finita. Vamos fazer então aqui. Vamos determinar a razão. A razão vai ser igual. E eu vou pegar, por exemplo, a partir do segundo, né? E vou fazer menos 8 menos 5. Nós vamos ter aqui a razão igual a menos 8. Aqui vai ficar mais 5. Menos 8 mais 5, menos 3. Deu negativo. Se der negativo, nós teremos uma razão menor que zero, decrescente. Vamos testar mais um. Vou pegar um menos 14, menos 11. Menos 14, menos
menos 11. Vamos ter menos 14, vai mudar o sinal aqui dentro, negativo antes parente muda o sinal, mais 11. Menos 14 mais 11, menos 3. Ó, novamente deu menos 3. E vai ser confirmado isso. Pode fazer com os outros. Então, essa progressão é finita. A sua razão é igual a menos 3. E esse valor ele é menor que zero. Por isso, essa progressão é decrescente. Vou escrever aqui. PA decrescente. PA decrescente. Agora, nesse exemplo aqui, pessoal, ó, se eu fizer a subtração a partir do segundo pelo seu antecessor, sempre vai dar zero. 3 menos 3 é zero. 3 menos 3 é zero. 3 menos 3 é zero. E evidentemente que para voltar para cá, somando zero, é por isso que não muda. 3 mais 0 é 3. 3 mais 0 é 3. Essa progressão é infinita. Tem reticência, né? Infinita. E a razão é igual a zero. Quando a razão é igual a zero, ela é chamada de uma PA constante. Uma PA constante. Então fica aí como você determina a classificação. Em crescente, decrescente ou constante. Se a razão for maior que zero, ela é crescente. Se a razão for menor que zero, ou seja, negativo, é decrescente. E se ela for uma razão zero, essa progressão é constante. Vamos fazer agora, pessoal, determinar o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA. É um termo que vai possibilitar você resolver praticamente todos os exercícios. Bem direto. Então vamos observar isso aqui. Eu tenho uma progressão aritmética de razão 2. Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. É infinita. E se eu fizer a subtração, a partir do segundo pelo seu antecessor, eu vou encontrar esse 2 aqui também. Então, está confirmado. 4 menos 2 é 2. 6 menos 4 é 2. 8 menos 6 é 2. 10 menos 2 menos 8 é 2. Então, a razão é 2. Então, temos uma progressão. Essa progressão é crescente, né? Temos uma razão positiva, portanto, maior que zero. Vamos aqui, ó, começar a desenvolver esse termo geral. Nós chamamos o primeiro termo de A1. O que é o A1? Vamos olhar aqui agora. O A1, ele não sofreu nenhuma alteração em função da razão. Não foi aplicado a ele a razão. Então, ele continua sendo ele mesmo. O A1 é igual o A1 mais... Quantas razões foi aplicado a ele? Acabei de falar, nenhuma. Então, vamos colocar zero. Zero razão. Agora, vamos para o segundo termo. O nosso segundo termo é o A2. O A2. Então, vamos escrever que o A1, o A2, melhor, ele é igual, vamos lembrar das razões agora. Então, ele é o A1, mas foi aplicado para o A2 uma razão. 2 mais 2, 4. Então, vamos escrever uma razão. Então, fica 1 multiplicando a razão. O terceiro termo é esse aqui, é o A3. O A3 é igual ao A1 mais... Para o A3, nós aplicamos duas razões. Uma para chegar aqui e outra para chegar aqui. Então, vamos colocando ali. 2 vezes R. O A4. Já vamos chegar no final, porque você vai ver que o processo vai se repetindo. O A4 aqui está. O A4, ele acaba sendo o A1 mais uma razão, duas razões, três razões. Três razões. Vamos então para o A5, o quinto termo. O quinto termo, então, é o A5. Para o A5 foram aplicados 1, 2, 3, 4 razões. Então, ele é o A1
mais 4 razões. Nós podemos fazer uma generalização. Ao invés de ficar falando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termos, nós vamos falar de um termo N. Então agora nós vamos substituir. No lugar do A1, A2, A3, A4, A5, que corresponde a esses termos aqui, nós vamos colocar então, já que eu coloquei N aqui, vou colocar um AN. No lugar dos números, coloco N. Então, o AN vai ser igual ao A1 mais. Observe, pessoal, que o número que fica multiplicando a razão é sempre uma unidade a menos que o termo. Olha aqui. Aqui tem 2, aqui tem 1. 2 menos 1 é 1. Aqui tem 1, aqui tem 0. Significa que é 1 menos 1. Aqui tem 5, aqui tem 4. Significa que aqui tem menos 1 em relação ao termo. Então eu posso escrever. Já que eu substituí o termo por N, então eu vou colocar N menos 1 fica ocupando essa posição aqui. E a gente deixa dentro de um parênteses e multiplica pela razão. Então fica assim. Isso aqui é o termo geral de uma PA. Termo geral de uma PA. Eu vou reescrever aqui embaixo. AN é igual a A1 mais N menos 1 e multiplica-se pela razão. Multiplica pela razão. Então, esse aqui é o termo geral da PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, nesse vídeo, nós falamos o que é uma progressão aritmética, nós falamos o que é uma razão, como determinar, falamos quando a progressão aritmética é crescente, decrescente ou constante, e também mostramos como se chega ao termo geral de uma progressão aritmética. Vamos voltar na sequência com outros vídeos trabalhando exercício, tá? Dê like para o nosso vídeo se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço do professor Gilberto. Vamos em frente. Tchau!